Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Bom dia Luanda, bom dia Angola, bom dia mundo. Já está no ar mais uma edição do programa Café do Arquiteto, este programa em que debatemos os temas que mexem com a vida real, com os seus sonhos, planos e decisões no setor da construção civil, seguros, entre outros. Para o mês de agosto nós trazemos um novo tema, vamos falar sobre investimento imobiliário, que é uma das formas mais tradicionais e ao mesmo tempo mais estratégicas de construir património e garantir estabilidade financeira. Temos uma novidade para os nossos ouvintes, para os amigos do Café do Arquiteto. Se quiser ter acesso a desconto no seu projeto de arquitetura ou ainda ter uma consultoria grátis, atenção, arquitetura. Estamos a falar de projeto de arquitetura que vai ter um desconto de 15% no valor ou ainda ter uma consulta gratuita. Não se iniba. Ligue para nós no 946-309-925 para falar connosco. Assim que ligar para nós é só dizer Projeto Masterplan Angola, depois mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 942-646-393. Repito, 942-646393 no WhatsApp. Vai deixar ficar a mensagem devidamente identificado para que possa então ter acesso a uma consulta de arquitetura grátis e um desconto de 15% no seu projeto de arquitetura. Se já pensou em comprar uma casa para viver, arrendar ou simplesmente investir, esta conversa é para si. Se já ouviu falar de terrenos que duplicaram de valor em poucos anos, bairros que se transformaram em zonas nobres ou edifícios que nasceram do nada e hoje movimentam milhões, então sabe que o setor imobiliário é mais do que construção. É risco, é visão e também oportunidade. Estamos de volta. Já sabe que a Masterplan Angola está agora com uma promoção para os clientes e também para os ouvintes do nosso programa Café do Arquiteto. A Masterplan, que é a patrocinadora oficial do programa Café do Arquiteto. Assim que também quiser fazer parte dessa família, será muito bem-vindo. É só deixar ficar uma mensagem no 942-646393. Venha e faça parte do programa que está a mudar o cenário da arquitetura em Angola. Será que ainda vale a pena investir em imóveis em Angola, especialmente num cenário económico instável? Quais são os maiores erros cometidos por novos investidores? Onde estão os próximos diamantes em bruto do mercado nacional? E como proteger o seu investimento num setor tão dinâmico? Para responder a essas e outras questões, temos um convidado com experiência na área de gestão comercial, ele que vai falar connosco em torno do investimento financeiro. Adriano Frazão, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, cumprimentos extensivos aos ouvintes que nos ouvem a esta hora. Penso que em termos de saudação é tudo. Gestor comercial, há quanto tempo, Adriano? Há sensivelmente 5 anos. 5 anos, gestor comercial da Tec África. Tec África, que é a proprietária dos segmentos como Ango Casa, Ango Carro, Welcome to Angola, Quitanda, Casa Moçambique e Boa Estadia. Vamos falar sobre investimento imobiliário. Exatamente. Agora, como é que está o seu coração? Será que já voltou ao normal? Ontem acompanhou o jogo de Angola e Cabo Verde? Bom, na verdade, voltar ao normal logo a seguir ao apito final. Era Deus nos acuda, mas felizmente o povo angolano, identificado pela força, raça, conseguimos vencer a partida. Pronto, já esperamos que sábado também tenhamos boas surpresas em termos de basquetebol. Como é que descreve o atual panorama de investimento imobiliário em Angola, Adriano? Bom, na verdade o atual panorama imobiliário em Angola pode ser descrito como razoável. Podemos utilizar uma palavra para descrever como razoável, porque temos tido altos e baixos. Temos altos e baixos e volta e meia vem surgindo novos projetos habitacionais que é para dar resposta às questões do tão sonhado projeto da casa própria. Muitos jovens à procura dos seus imóveis
que volta e meia vai surgindo um projeto habitacional. A ideia é sempre comprarmos uma residência para realizarmos os nossos objetivos. Existe pouca oferta dessas casas para alguns jovens? Não diria que existe pouca oferta. E o que é que acontece? Muitas das vezes a questão relacionada a estes imóveis tem sido o elevado processo burocrático, né? Este processo burocrático, temos também o chamado duplo QI, coeficiente de inteligência e quem te influencia. Dado a pouca publicidade destes empreendimentos, porque volta e meia vão surgindo novos empreendimentos e pouco ou nada se fala sobre esses empreendimentos. Então, a questão é a divulgação destes imóveis e, além da divulgação, temos também a questão relacionada com toda a transparência dos documentos necessários para a aquisição de um determinado imóvel em certos empreendimentos, quer seja habitacionais, mistos, que vão surgindo por Luanda fora. É necessário que haja, então, uma desburocratização daquilo que são esses processos, de modo a facilitar a aquisição dessas residências? Sim, penso que essa seria um dos primeiros passos a dar para que mais jovens tivessem acesso à tão sonhada aquisição da casa. E atualmente quais são os setores mais promissores? No que é que nós devemos investir? Já que estamos a falar sobre investimento, investimos em habitação, escritórios, comércio, bares, hotéis, ou no momento está tudo muito bom e está tudo a valer a pena ter um investimento? Bom, falando especificamente da experiência nossa, do Ango Casa, porque nós geramos mais de 1.500.000 visualizações mês de potenciais compradores e promotores imobiliários. Acreditamos que, em função dessa experiência, fruto das ligações também constantes com os compradores, os imóveis mais procurados tendem a ser tanto os bens residenciais, os comerciais e, às vezes, os mistos. Como é o caso, vamos lá dar o exemplo do Edifício Bengo. O Edifício Bengo é um empreendimento misto. Recebemos diariamente várias ligações de potenciais compradores a perguntar: eu quero um apartamento, mas que seja num edifício que tiver a parte comercial, melhor ainda. Então, conseguimos ver diante desta realidade que há procura por bens, quer seja para residências, comércio ou para as duas coisas. Então, falar que é simplesmente habitação, se calhar poderíamos deixar de lado uma grande parte dos clientes que procuram também por bens para o comércio. Pois, diga-nos então, quais são os maiores desafios, quais são as maiores problemáticas que um investidor enfrenta ao entrar para o mercado imobiliário angolano? O primeiro ponto seria o contexto, né? Primeiro ponto, temos que saber quais são a questão do crescimento urbano, quais são os novos empreendimentos, tanto habitacionais, comerciais, como os mistos que vão surgindo, para que sejamos efetivos na questão da implementação dos nossos projetos. Então, se formos, por exemplo, a questão da zona, sabe-se que a maior parte das empresas procura ter um escritório no centro da cidade. Se pegarmos um escritório, ou seja, construímos um escritório na zona do Zango, fica meio à esquerda. Percebe-se que aí não estaríamos a ser efetivos, não estaríamos a responder à necessidade específica dos nossos potenciais compradores. Então, temos a questão do contexto. Os desafios é estudar o mercado, saber quais são as necessidades do mercado nesta determinada altura. Existem sítios ainda, existem espaços para a construção no centro da cidade? Falou sobre a construção de escritórios no Zango, que fica muito à esquerda, para aquelas pessoas que precisam de um escritório no centro da cidade. Mas será que ainda existe espaço aqui dentro do centro da cidade? Bom, a questão do espaço é um dilema, mas há muitas habitações, mas se calhar para essas respostas, para esse tipo de questões, as melhores respostas estariam com alguns promotores ou corretores de imóveis, porque se formos a procurar, temos muitas obras, as casas, temos alguns terrenos
cá no centro da cidade, temos alguns imóveis coloniais que estão em fase de degradação. E muitas das vezes esses imóveis são comprados por grandes empresas e constroem edifícios enormes com estas particularidades de serem habitacionais e comerciais ao mesmo tempo. Então, respondendo à questão, não há muito espaço, mas há novos projetos surgindo. A busca tem sido muito, mas a oferta, porém, tem sido reduzida. 11h14, estamos em conversa com o Adriano Frazão, ele que é gestor comercial e também gestor de clientes. Estamos a falar sobre investimento imobiliário, nesse que é o seu programa Café do Arquiteto, voltado para a área da construção, imobiliário e não só. Já sabe que pode falar conosco, pode dar a sua opinião sobre o tema. Será que está fácil investir em imóveis em Angola? Já teve uma péssima experiência, comprou alguma casa para remodelar e depois alugar e não conseguiu fazê-lo, não conseguiu tirar aquilo que investiu? Dá-nos a sua opinião sobre o tema. Queremos saber aquilo que é o seu posicionamento enquanto cidadão nacional. Queremos saber se os projetos estão todos alinhados, se existe burocracia ou não na cedência de créditos para jovens, para investimentos ou até mesmo para o acesso à tão sonhada residência. Pode falar connosco por meio do 946-309-925, repito, 946-309-925. Pode ligar para nós para falar connosco em direto e dar a sua opinião sobre o tema que estamos aqui a abordar, que é investimento imobiliário. Voltando à conversa com Adriano Frazão, entre comprar para revenda ou para arrendamento, qual é que considera ser a opção mais rentável atualmente? Ok. Voltamos a uma questão que na verdade já fez anteriormente. Tudo parte da questão do estudo de viabilidade, estudo do mercado. Mas há certas épocas em que é mais fácil, mais rentável comprar um imóvel para possivelmente fazer a remodelação para colocar para fins de arrendamento. A venda tende a demorar muito, porque temos a questão econômica, e comprar um imóvel atualmente, sobretudo nas zonas que estão a ser valorizadas atualmente, tem sido um pouquinho difícil. Então, comprar para arrendar torna-se a melhor opção no momento. E quais são os critérios que o investidor deve priorizar antes de fechar negócio, já que é gestor também de clientes? O que é que aconselha aos seus clientes quando eles querem fechar um negócio, a compra de uma casa, de um escritório? O que é que valoriza? A localização, preço ou potencial de valorização? Bom, ali na verdade, é uma questão... é uma questão colocada, mas pode ser respondida de duas formas. Primeiro, nós sugerimos sempre aos nossos corretores que têm uma subscrição ou a empresa registrada na plataforma Angocasa, que antes de fazerem qualquer anúncio devem ver a questão da localização, a relação entre o preço e a qualidade do imóvel. Temos esses detalhes. Então, ao aconselharmos, alguns clientes ligam diretamente para nós: queria comprar um imóvel, queria saber quais são os procedimentos. A Angocasa é uma plataforma de publicidade. Nós não vendemos nem arrendamos, mas indicamos os melhores caminhos para a aquisição sem tumulto de um imóvel. Que caminhos são esses? Temos a terceirização de alguns serviços, como é a questão do apoio legal. A Angocasa tem uma parceria com uma firma de advogados que trata justamente essas questões legais relacionadas à aquisição de um imóvel. Então, sempre que tiver que comprar um imóvel, nós aconselhamos que se procure saber quais são os documentos legais e se há alguma dívida relacionada a este imóvel que está oculto, porque muitas das vezes nós queremos comprar um imóvel. Por estar interessado que estamos no determinado imóvel, acabamos por esquecer de alguns dos aspectos ocultos. Compramos imóvel e volta e meia estamos a ver que estamos com uma dívida de 30 milhões, porque simplesmente ignoramos esses fatores. Então, aconselhamos que seja feito com um profissional da lei, que conheça todos esses detalhes envolvidos na compra e arrendamento, sobretudo, de imóveis.
11h19, nós vamos continuar mais daqui a pouco a falar sobre investimento imobiliário. Acho que o seu programa Café do Arquiteto, a Masterplan Angola, tem para si uma promoção. Temos consultoria grátis e temos descontos nos projetos de arquitetura. Para aceder a uma dessas opções, tanto a consulta gratuita como o desconto de 15% no seu projeto, é só ligar para nós e dizer Projeto Masterplan Angola ou consulta Masterplan Angola, que estará habilitado a ter acesso a uma consultoria grátis e também a 15% de desconto no seu projeto de arquitetura. Pode deixar ficar a sua mensagem no 942-646393, devidamente identificado, após ter ligado para nós no 946-309-925. Nós vamos fazer uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. É isso mesmo, é o seu programa Café do Arquiteto aqui no 95.5. Ouvimos Angola e eu pedi para que o Ricardo colocasse essa música alusiva ao facto de termos vencido ontem sobre o Cabo Verde por 90-80, jogo que parou o coração de muita gente, deixou muita gente ansiosa, deixou muita gente indisposta, mas no final deu tudo certo. E é nosso desejo que no sábado, amanhã, também dê tudo certo diante dos Camarões. Fiz referência a instantes que a Masterplan Angola está a oferecer pacotes promocionais para os nossos ouvintes, consultas gratuitas, consultas de arquitetura gratuitas e também o acesso a um desconto de 15% no seu projeto arquitetônico. É só ligar para nós, dizer Projeto Masterplan Angola ou consulta Masterplan Angola. É no 946-415-925 para chamadas. Depois ligar para nós, vai deixar ficar uma mensagem no nosso WhatsApp 942-646393, identificando-se, deixando ali o seu nome e a forma em que nós lhe podemos contactar para poder então ter acesso a essa promoção. A semana passada nós falamos sobre finanças. O Café do Arquiteto é parceiro de Festa de Finanças que vai acontecer esse ano, amanhã, tá bom? Daqui a pouco eu venho com mais informações, mas o Café do Arquiteto é parceiro e nós daqui a mais alguns instantes vamos conversar com alguém que vem do Festa de Finanças para falar connosco e para possivelmente oferecer-nos oferecer ingressos aos nossos ouvintes. Então, você que estiver interessado em participar do Festa de Finanças, continue connosco, porque poderá ganhar um convite para poder ter acesso a esta festa, então, em torno das finanças. É muito bom sabermos como gerir o nosso dinheiro. É importante sabermos o que significam a quichiquila, os empréstimos, vale a pena, não vale a pena. Então continue conosco e habilite-se a ser um dos vencedores dos convites que possivelmente estaremos aqui a oferecer. 11h26, vamos voltar à conversa com o Adriano Frazão, ele que é gestor comercial e também gestor de clientes. Estamos a falar sobre investimento imobiliário. Adriano, diz-nos, quais são, na sua visão, as zonas de Luanda e também do país com maior potencial de valorização imobiliária? Ok. As zonas, a primeira destaca-se como sendo Talatona. Talatona, acho que é o centro, não é? Acho que tenho a certeza que é a parte de Luanda com a maior concentração de empreendimentos residenciais, ditos condomínios. A parte do Talatona temos também o centro da cidade, obviamente, é mais para fins comerciais. Tem muitos edifícios comerciais. Talatona, centro da cidade. Talatona, centro da cidade. Temos também o Quilamba, não é tão assim a este nível, mas numa segunda prateleira colocaria o Quilamba. Temos o Bairro Azul. Bairro Azul. Basicamente essas zonas. Essas zonas, os seus imóveis tendem a ser muito mais...
valorizar do que as demais zonas. Então, aqui já, em forma de conselho, também alertar os nossos ouvintes para aqueles que querem investir no ramo imobiliário, a se absterem de comprar residências, por exemplo, nos molengos de baixo. Não necessariamente, não? Porque um dos conselhos que nós sempre damos aos investidores que querem começar agora, obviamente, dependendo do ciclo de vida que eles estabeleceram, quando começar, quando sair, optamos que se comece com imóveis pequenos, né? Resultado do estudo de viabilidade que foi feito. Se o seu empreendimento for para 500 casas, vamos lá, é muito alto, para 50 casas, e a pretensão é vender a cada casa a 15 milhões, por exemplo, não vai vir investir no centro da cidade. Tudo depende dos propósitos, dos objetivos traçados pelo investidor. As zonas sempre sugerimos que façam investimento nas zonas do Zango. O Zango, daqui a mais alguns anos, vamos ver que vai valorizar muito a zona do Zango. Muito também por causa do novo aeroporto. Exatamente. A zona do Zango. Fica logo ali ao lado. Exatamente. Enquanto gestor de clientes, Adriano, qual é o tempo médio de retorno esperado no investimento imobiliário? Quanto é que eu invisto e quando é que eu retiro aquilo que eu consegui investir? Porque estamos a falar para os nossos ouvintes, estamos a falar para jovens, estamos a falar para senhores, para senhoras, para jovens senhoras que querem de facto investir neste ramo, mas que têm medo pelo tempo de retorno do investimento. Primeiro, se calhar, começaria com uma máxima que para muitos poderia ser visto como uma forma de desencorajamento, mas não. Vender ou arrendar um imóvel é muito diferente de vender pão. Então, temos que entrar esperançosos de que mais tarde ou mais cedo conseguiremos tirar o lucro do investimento feito. Precisamos, obviamente, ter uma estratégia bem delimitada, saber o que estamos a fazer e para quem será feito esse projeto. Com base nisso, aliado aos nossos parceiros que sejam profissionais, que sejam muito profissionais, conseguiremos, obviamente, ter resultado em menos ou mais tempo, obviamente. Então, tudo depende dos nossos objetivos, os nossos parceiros com quem nós trabalhamos e a forma de divulgação. Precisamos saber os melhores canais para divulgar o nosso projeto, os nossos imóveis. É importante que se tenha essa visibilidade em um mundo que se fala muito sobre os micheiros. Ou também é uma forma de divulgar? Esta é uma forma de divulgar. Muitos proprietários de condomínios, o que é que fazem? Eles têm, por exemplo, 10 imóveis à venda no condomínio tal. E dada a urgência em vender esses imóveis, contactam mais de 10 gestores imobiliários. Vão contactar mais de 10. Então, isso nota-se que em alguns momentos pode ser prejudicial, porque alguns tendem a alterar o preço, não são tão profissionais. Se eu contactar um corretor que não responde exatamente o que eu estiver a precisar no momento, esse condomínio não vai de acordo com o que eu quero. Na verdade é o que eu quero, mas não foi transmitido da forma que eu quero. Isso acaba por ser muito complicado para quem vai comprar, e em alguns momentos é positivo porque muitos corretores, os ditos micheiros, nós adotamos uma linguagem, um termo diferente de micheiros, que são mesmo corretores ou vendedores independentes. Que não são micheiros. Esse é um termo... Existe alguma diferença entre um micheiro e um corretor de imóveis? Ou é a mesma coisa? Entende-se micheiro, na verdade, falar do ramo imobiliário, estaremos a falar da mesma coisa, mas só que às vezes é um pouquinho abrangente o termo. Tem micheiro, como é dito, além de casas, também vende telefone. Ali, se calhar, é um termo meio pejorativo. Nós achamos conveniente, até que a África achou conveniente denominar por vendedores independentes ou agentes imobiliários, porque é realmente a denominação que vai de acordo com a função exercida por eles. Mas eles não atrapalham aquilo que é o ramo imobiliário, o ramo de investimento imobiliário, porque sabemos que muitas das vezes é uma residência, mas tem 5, 10, 15 pessoas a divulgar o mesmo apartamento, a mesma casa. Depois acaba por ser uma confusão na hora da divisão dos valores.
tudo depende do proprietário. É o que eu disse e reitero, tudo depende do proprietário. Porque se eu tenho uma urgência, mas tenho que saber que o prestígio da minha instituição está em causa. Eu vou partilhar com o corretor X. Eu devo assinar um direito de exclusividade, um documento que dá exclusividade a esse corretor. Só que muitas das vezes esse documento não faz sentido. Eu assino um direito de exclusividade com o Adriano, volta e meia partilhei com o João. E o João partilhou com o primo do amigo do vizinho. Então, o imóvel vai estar ali para todos, mas ninguém sabe justamente quem é o proprietário, além do Adriano que recebeu o imóvel primeiro. Então, os proprietários dos imóveis, se quiserem que os seus imóveis tenham algum prestígio e realmente as informações sejam credíveis, não manchem a imagem do condomínio ou dos seus empreendimentos, precisam necessariamente optar por designar pessoas específicas, que não seja acima de 4, porque se for acima de 4, a minha comissão são 10 milhões. Publica, se conseguires um cliente, tens 5 mil, tens 10 mil quase. Então, o imóvel vai estar em todas as plataformas e ninguém sabe de quem é. Então, tudo parte do proprietário. Se eu partilhar com um e tem um documento assinado que és o único, além de mim, que pode publicitar o imóvel, ok. Mas se eu não estabelecer isso, eu dou para este, vamos ter essa difusão massiva do imóvel que, de certa forma, acaba por descredibilizar não só o imóvel em si, como também o empreendimento em que o imóvel está inserido. Qual é a sua visão sobre o futuro do mercado imobiliário em Angola? Sente que daqui mais algum tempo vai ser de facto um input para a nossa economia ou precisamos de melhorar em muita coisa ainda? Vamos misturar das duas coisas. Em primeiro ponto, precisamos melhorar em alguns aspectos e que o futuro, perspectiva é ser esperançoso, porque vão surgindo muitos empreendimentos e com esse crescimento de empreendimentos residenciais, e os investidores obviamente estão atentos a essa situação e vão fazendo estudo de viabilidade. Não, o povo angolano, sobretudo a camada jovem, está à procura de imóveis, está à procura de casa para comprar, então acho que é sensato investir no mercado imobiliário em Angola. Então vou construir mais 2 condomínios na zona do Zango. Lá em Cacoaco, vou pegar mais 2 condomínios. Então, sabem que há retorno. Se há um negócio que podemos assim considerar um investimento que sempre terá retorno até o fim dos tempos, é o mercado imobiliário e o ramo acadêmico. Então, os investidores estão atentos a essa questão. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. 11 horas mais 41 minutos, nós estamos de volta. Esse que é o seu programa Café do Arquiteto, cujo patrocinador oficial é a Masterplan Angola, que está agora com promoção. Projeto Masterplan Angola ou Consulta Masterplan Angola vai ser o que o nosso ouvinte vai dizer ao ligar para nós, para ter acesso à consulta gratuita ou ainda a desconto de 15% no seu projeto de arquitetura. É só ligar para o 946-415-925 para chamadas ou 942-646393 é o nosso WhatsApp, para onde deverá deixar ficar uma mensagem devidamente identificada para que possa então ter acesso a esses pacotes promocionais que estão a ser oferecidos pela Masterplan Angola. É o momento de nos despedirmos de Adriano Frazão, ele que é gestor comercial e também gestor de clientes, que esteve connosco durante esses 40 minutos de conversa em que conseguimos falar sobre investimento imobiliário. Adriano, de forma rápida e sucinta, um conselho para aquelas pessoas, para os jovens que pretendem investir no ramo imobiliário. O conselho para os jovens que pretendem investir no ramo imobiliário é, primeiro, fazer um estudo de viabilidade para saber se é efetivo ou não investir numa ou noutra determinada zona. E depois, escolher os melhores parceiros para que o investimento tenha o retorno desejado. Pelo contrário, vai ter uma decepção no investimento. Foram os conselhos de Adriano Frazão, nosso convidado. Adriano, muito obrigada pela sua presença. Queremos contar consigo em próximas oportunidades. Okay. Sucessos no teu trabalho e que sábado esteja a torcer por Angola. Ok, tá. Obrigado e
Angola vai vencer, de certeza. Esperamos que sim. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões.